Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Há vários dias que eu não tenho gravado o pedacinho do Maná dos Céus, e algumas pessoas me perguntaram: presbítero, você substituiu a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus pela mensagem buscando a sabedoria? Não, irmãos, eu não substituí o pedacinho do Maná dos Céus, vai continuar sendo o pedacinho do Maná dos Céus. A mensagem gravada em Provérbios vai continuar sendo buscando a sabedoria. E é que eu dei um tempo, minha última mensagem do pedacinho do Maná dos Céus foi baseado no Salmo 35, versículo 1 até o versículo 12. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco nos versículos que prossegue. Davi, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele diz para Deus julgar, pleitear, ou seja, contender com aqueles que se levantavam contra ele. Que Deus viesse comprar a sua guerra, a sua batalha. Ele pede a Deus que aqueles que se levantam contra ele venha ficar envergonhado, venha ficar confundido, porque as pessoas buscavam tirar a própria vida de Davi. Que essas pessoas voltassem para trás confundido e que eles mesmos caíssem, que eles fossem como uma moinha ao vento. E ele ora a Deus pedindo que Deus mande um anjo para que fazer esses inimigos fugirem, que torne tenebroso o caminho dessas pessoas que estavam se levantando contra Davi. Davi não está dando ordem para o anjo, mas está orando a Deus. Ele diz que essas pessoas se levantaram sem causa alguma e armaram cilada contra ele, armaram laço contra ele, cavaram trincheira, cova para ele cair. E ele pede que Deus prenda essas pessoas nos próprios laços que ocultaram e que esses próprios laços sejam a destruição dessas pessoas. Aí ele diz que então a alma dele vai se regozijar, vai louvar e glorificar a Deus pela sua salvação. Até os ossos de Davi diria ao Senhor, louvaria ao Senhor. No versículo 12, ele diz que... No versículo 11, ele diz que essas pessoas que se levantaram contra eles, que levantaram testemunha malaciosa contra eles, que ele não tinha feito tais coisas. Então ele pede para Deus tornar o mal pelo bem, causando que o mal que as pessoas desejaram para ele se tornasse bem. E no versículo 13 em diante ele começa a falar que ele começa a revelar quem são essas pessoas. Eram pessoas que ele conhecia, eram pessoas que faziam parte do seu convívio social. Ele diz que quando essas pessoas estavam enfermos, Davi se vestia de cecílio, ou seja, de saco, e humilhava-se perante Deus, jejuava e orava, de cabeça sobre o peito, a Deus a favor dessas pessoas. Ele ele orava, ele esperava que essas pessoas viessem fazer algo por ele. Ele se portava como faria por seu melhor amigo ou por um irmão. Ele diz que ele andava encurvado e lamentando como quem chora pela mamãe. Tudo isso era a favor dessas pessoas. Agora vamos ler então a partir do versículo 15, para nós comentarmos o pedacinho do Maná dos Céus. Eu procurarei ser breve. Aí ele diz: mas quando eu tropeçava
eles se alegravam e se congregavam-se contra mim. Homens miseráveis que eu não conhecia difamavam-me sem cessar. Davi achava que era um amigo dele, então ele não conhecia essas pessoas na intimidade. Quando essas pessoas ficavam doentes, Davi jejuava por eles. Ele se vestia de saco, ele se humilhava, ele orava, ele clamava a Deus. Ele tratava essas pessoas como se fosse seu próprio irmão. Ele chorava como uma mãe chora pelos filhos a favor dessas pessoas. Mas quando Davi tropeçava, essas pessoas se alegravam, eles congregavam, festejavam. Aí Davi diz que essas pessoas eram como homens miseráveis que ele não conhecia. Eles difamavam a Davi sem cessar. Como hipócritas, zombadores na festa, rangiam os dentes contra mim. O versículo 16. Então essas pessoas eram pessoas que Davi fazia parte do convívio de Davi, mas almejava a destruição de Davi. Eles eram hipócritas. Eles festejavam o sofrimento de Davi. Aí Davi diz: ó Senhor, até quando contemplará isto? Livra-me das suas violências. Salva a minha vida dos leões. Então te darei graça na grande assembleia. Entre muitíssimo povo te louvarei. Veja bem, amados. Davi agora, ele clama a Deus, ele diz: Senhor, até quando contemplará isto? Quantas vezes, amado, muitas vezes nós oramos: Senhor, por que essas lutas não cessam? Por que as pessoas me difamam? Se eu não fiz nada para eles, por que eles almejam a minha destruição? Então Davi diz: até quando contemplará isto? Livra-me das suas violências, salva a minha vida dos leões. Então te darei grande graça na grande assembleia, entre muitíssimo povo te louvarei. Não se alegre sobre mim os que são meus inimigos, que são meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falaram de paz, antes inventam contra os quietos da terra palavras enganosas. Escancara contra mim a sua boca e diz: os nossos olhos viram. Então essas pessoas davam gargalhada. Eles abriam a sua boca e davam risada. Eles diziam assim: falei, ele ia passar por esse sofrimento. Os nossos olhos contemplaram. Tem, amado, cristão que são desse jeito, eles almejam a nossa própria ruína. E quando nós estamos lá, muitas vezes lá no fundo do poço, essas pessoas zombam, riem. Mas Davi diz assim: tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Acorde e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Agora o versículo 24 já diz assim: justifica-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não se regozije ele sobre mim. Muito bem, amados. Então Davi diz assim: Senhor meu Deus, tu és justo, faze-me justiça, para que ele não se alegre à minha custa. Que não diga em seu coração: eia, cumpriu-se o nosso desejo. Não diga: nós o havemos devorado. E o versículo 26 diz assim: envergonhe-se e confunda-se como os que se alegram com o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Vamos lá então. Quando o livramento vem, amados, é hora de cantar. É hora de louvar. É hora de alegrar ainda mais. Os inimigos, com os seus ataques, suas acusações e suas injúrias, caíram em suas próprias armadilhas. E o nosso Deus fez justiça.
Ele viu as veredas dos fatos, a verdade dos fatos. Ele revisou os fatos e viu que a verdade estava conosco. Não permitiu que a injustiça prevalecesse e esteve sempre por perto, atuando com seu poder e graça. Essa alegria e o riso não são por causa da derrota que alcançou os nossos inimigos, mas pelo fato de que Deus não permitiu que os maus se alegrem com os seus planos, principalmente quando os maus planejam a nossa destruição. Deus tem nós como filho, e enquanto seus filhos padecem e choram, Deus muitas vezes se mantém quieto, mas no momento certo Ele vai interferir. Diferentemente dos inimigos que usam palavras apenas para caluniar, usa sua boca como caluniadores, da nossa boca deve brotar louvores e gratidão. Louvores e gratidão todos os dias. Devemos buscar a todo momento uma nova razão para continuar em adoração por tudo que Deus vai continuar fazendo, por tudo que Ele fez, por tudo aquilo que estará fazendo e por tudo aquilo que ainda Ele fará. Lembrando sempre de render a Ele toda a honra e glória e louvor. É momento de cantar, amados. É momento de louvar. Veja bem, o salmista diz assim: brande de júbilos e se alegram os que desejam a minha justificação. E digam a minha justificação, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do teu servo. Está vendo? Agora Davi está abençoando aqueles que almejam a vitória de Davi. Quantas vezes, irmãos, nós entramos na presença de Deus e pleiteamos com Deus, dizendo: Senhor, entra na causa do meu irmão que está sofrendo. Ele está passando luta, ele está passando por um momento difícil, Pai. Resolve o problema dele, Pai. Soluciona o problema dele. Traz livramento para ele, traga cura. Ó Deus, ele está passando por um momento crítico na sua vida financeira. Abra, Senhor, a porta dos céus e dá a ele prosperidade. E de repente Deus ouve sua oração e seu irmão começa a prosperar, e prospera muito mais que você. Ele passa a se destacar até na vida ministerial. E você não deve ficar triste com isso. Você deve soltar brado de júbilo, de felicidade, de alegria, porque você desejou a justificação desse servo de Deus, você orou por ele. Então, você deve ser agradecido ao Senhor. Você deve se deleitar na prosperidade do seu irmão. Davi está agradecendo agora a Deus pelas pessoas que oraram por ele. Aí no versículo 28 ele diz: então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Aleluia! Nós vemos que Davi agora ele entra em adoração, entra em êxtase, de verdadeira adoração, de louvor. Ele rende a Deus, fazendo lembrar-se de honrar a glória e o louvor a Deus. Como se pode ver, amado, o Salmo de Davi não foi o único, o salmista Davi não foi o único a enfrentar situações tão complicadas. Não foi o único a passar por tristeza durante toda a sua vida. Muitas vezes podemos aprender nos dias de hoje, com o seu exemplo. A injustiça também nos alcança e ficamos descontentes ao sermos retribuídos com o mal por aqueles que fizemos o bem. Nesse momento, porém, mantenha sua fé fortalecida e alimenta a tua alma com todo o louvor, com os livramentos com que o Senhor Deus te alcançou.
faz como Davi, traz à memória tudo aquilo que vai produzir confiança e esperança no seu coração em favor do Senhor. Pode ser que você ainda não esteja compreendendo os planos de Deus, mas nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos passando, nós somos viajante, peregrino aqui na terra. Tenha certeza de que Ele estará lá no final, mostrando seu cuidado e amor, dando a você mais um novo motivo para se alegrar, para sorrir, para louvar e cantar. E no momento da sua vitória, meu irmão, no momento em que você tomar posse da sua vitória, exalte a Ele, cante a Ele, use a sua língua, como Davi diz, então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Presbítero, eu não sei cantar, presbítero Gregório também não sabe, mas eu sou um adorador, eu adoro a Deus. Eu digo, Senhor, receba a minha adoração, receba a minha glorificação. Eu te glorifico, Senhor, porque os meus inimigos retrocederam envergonhados. Eles armaram arapuca para mim, eles prepararam cilada, eles se levantaram, difamaram o meu ministério, apontaram o dedo me criticando, mas hoje estão confundidos, porque o Senhor me fez prosperar, o Senhor me abençoou na minha vida ministerial, o Senhor tomou conta de mim, não permitiu que eu me calasse, não permitiu que eu fosse da profundeza do inferno, não permitiu que minha alma se abatesse. O Senhor me deu alento, me trouxe paz. Por isso eu te glorifico, Pai. E eu louvo a Ele desta maneira. É um meio de eu louvar através da oração. É um meio de eu louvar através da exaltação, da glorificação. Todos nós temos um meio particular de louvar a Deus. Louvado seja o eterno e o soberano. Eu vou encerrar esse pedacinho do Maná dos Céus de hoje e na minha próxima ministração estarei entrando no capítulo 36 do Salmo. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu te dou graça por esse momento de comunhão, por um momento de reflexão, de permitir a mim gravar mais um pedacinho do Maná dos Céus. Há vários dias, Pai, que eu estava gravando somente oração, somente a mensagem buscando a sabedoria. Mas hoje eu senti minha alma trazer o pedacinho do Maná dos Céus. Então me ajuda, Senhor, a crescer. Ajuda esse meu irmão que me ouve a crescer, a vencer e a superar as dificuldades. Em o nome do Teu eterno Filho, Senhor Jesus, em o nome do Espírito Santo, eu te agradeço e te louvo. Amém e amém.